Olá a todos, eu me chamo Padre Dailton, sou estudante do Claretiano e faço o curso de Convalidação em Teologia. Estou aqui para apresentar o meu trabalho, que tem como tema a Igreja, Sacramento de Salvação, do fenômeno, aparecer institucional da Igreja ao fundamento, que é Cristo, a beleza salvadora. Um dos grandes acontecimentos da história da Igreja, em nossos tempos, foi com certeza o Concílio Vaticano II, realizado entre os anos de 1962 a 1965. Em tal acontecimento, que foi de grande importância para a Igreja como um todo, buscou-se, entre outras coisas, responder à questão: Igreja, o que dizes tu de ti mesmo? No intento de responder a este autoquestionamento, eis que, portanto, surgem alguns documentos importantes para a eclesiologia da nossa Igreja Católica. Entre eles, citamos aqui a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, a qual traça a fisionomia que esta mesma assumirá para si desde então, e cita-nos a Constituição Dogmática Lumen Gentium, sem limitar-se à dimensão jurídico-institucional e respeitando a dinâmica de um corpo vivo em um contínuo crescimento, ela, a Igreja, desta maneira afirmará sua condição paradoxal como sacramento e sendo por isso visível e invisível, caracterizando-se por ser humana e ao mesmo tempo divina, visível, mas ornada de dons invisíveis. Devemos, entanto, notar que não há uma negação do aspecto humano, mas uma afirmação deste mesmo elemento de visibilidade como sacramento, que ela mesma diz ser. Isto nós podemos perceber quando, na Lumen Gentium, logo após a apresentação do mistério, que é a Igreja como sacramento, lê-se o título do segundo capítulo, o qual se apresenta como sendo povo de Deus. Este povo não é um conceito platônico, mas um elemento bem concreto, que são as pessoas que constituem esta mesma Igreja. A inspiração para o presente trabalho surgiu para mim a partir da leitura e reflexão do livro de Dom Filippo Santoro, Estética Teológica, a Força do Fascínio Cristão, no qual apresenta-nos a eclesiologia da Igreja, surgida no Concílio Vaticano II, que é a eclesiologia da Igreja como sacramento, a partir de uma teologia da beleza, como o Filho de Deus assumiu uma forma para revelar seu Pai ao mundo através da encarnação e levou esta mesma forma à glorificação, tornando-a, portanto, bela e atraente, lá da cruz. Da mesma forma, a Igreja continua a encarnação e plano salvífico de Jesus Cristo, através de sua forma visível e de forma muito especial, celebrando com o povo que a constitui o Santo Sacramento da Eucaristia, que é o memorial da paixão, morte e glorificação de Jesus, que por ser o mais belo entre os filhos dos homens, conforme nos fala o Salmo 44, é capaz de atrair todos a si, pois é este o poder que opera a beleza em nós, o poder de atrair-nos, de nos voltar para o belo. Mas se na Igreja há uma forma visível e exterior que é capaz de atrair, este poder de atração vem de algo, ou melhor, de alguém, que é Jesus Cristo. Eis, portanto, o paradoxo que estimulou a presente pesquisa científica, como entender a Igreja que, sendo visível e humana, é também dotada do divino e pode atrair todos a si, não por si mesma, mas porque enxertada, plena, cheia de Jesus Cristo. O objetivo geral deste trabalho é, portanto, apresentar a Igreja como sacramento, ou seja, humana e ao mesmo tempo divina. E neste presente trabalho de conclusão do curso de Convalidação de Teologia, quero destacar a realidade eclesiológica da Igreja. Nosso estudo, portanto, buscará entender a afirmação que encontramos logo no primeiro número da Lumen Gentium, que é a seguinte: a Igreja é, em Cristo, como que o sacramento, isto é, sinal e instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Disto discorre, em um primeiro momento, que estudaremos a Igreja como objeto visível do sacramento, ou seja, sinal externo desta realidade sacramental,
que em teologia é aquela expressão tão famosa e conhecida Sacramentum Signum Tantum, evidenciando assim sua dimensão antropológica, isto é, o fato do seu ser povo. Para isso partiremos da compreensão que o Antigo Testamento atribuiu à experiência do povo de Israel, até o sentido que este mesmo povo receberá no Novo Testamento, com Jesus Cristo, a experiência dos 12. Segundo Ângelo Scola, uma eclesiologia adequada urge, hoje mais do que nunca, uma dupla concretização, uma em chave antropológica e uma outra em chave sacramental. Assim sendo, nosso primeiro capítulo, que depois será o trabalho materialmente falando, né? No primeiro capítulo, nós nos basearemos sobre este ângulo antropológico como elemento de visibilidade do sacramento que é a Igreja. E, claro, se existe um objetivo principal, tem também os objetivos específicos, que, num segundo momento, veremos como se processa a superação do aspecto meramente sociológico e antropológico da Igreja, como povo, ou sacramentum signum tantum, e notaremos que tal superação se averigua pelo fato constituinte da realidade sacramental, ou seja, a pessoa de Cristo, o sacramento original. No sacramento, ela não é somente povo, mas povo de Deus, porque está cheia e plena da presença de Cristo, e com ele forma o seu corpo místico, sendo o sacramento de Cristo. Desta maneira, segundo Pinenot, um dos autores utilizados no presente trabalho, a Igreja é sinal interno, res et sacramentum, pois esta dimensão está em conformidade com o conceito sociológico de comunidade, cujas relações são, em primeiro lugar, interpessoais, afetivas e familiares, colocando em relevo o aspecto do amor-caridade, que emana de Cristo cabeça. Assim, no segundo capítulo deste trabalho, adentrará uma chave de leitura sacramental da eclesiologia, abordando a conceituação de sacramento a partir do modelo simbólico, bem como a essência deste sacramento, que é Cristo, o mistério escondido por séculos e na plenitude dos tempos revelado como evento, sendo por isso o sacramento do Pai. Tudo isso é aplicado à Igreja, que portanto será sacramento de Cristo, sinal e instrumento de salvação, porque esta será o povo, o corpo, unido a Cristo cabeça. E num terceiro momento, nós buscaremos esclarecer que o sacramento que é a Igreja é um instrumento de íntima união com Deus, e como tal contém algo que atrai para o reino de Deus, que atrai para o reino de Deus as suas ovelhas, né? Neste terceiro capítulo, portanto, serviremos-nos de uma teologia da beleza e do argumento literário também de Dostoiévski, o qual nos diz que sem a beleza nada mais nos resta a fazer no mundo, porque a beleza salvará o mundo. Abordaremos, portanto, a beleza como um elemento que, segundo São Tomás, é próprio do Filho, e sendo o Cristo, o Filho de Deus, a essência do sacramento, a cabeça do corpo sacramental que é a Igreja, esta mesma beleza pode atrair todos à união íntima com Deus, sendo por isso uma beleza salvadora. Faz-se mister ainda considerarmos que as três partes do trabalho encontrar-se-ão estruturados segundo a ótica da via pulchritudinis, ou seja, organizado segundo um caminho que trilha o conhecimento humano, para que este não permaneça no puro e simples fenômeno, isto é, naquilo que aparece aos olhos e podemos ver, mas possa passar para a transcendência do conhecimento, isto é, a essência da coisa real em si mesma. Assim, a primeira parte será a verdade do que nós vemos, o povo, comunidade, igreja, com seu organismo visível. A segunda parte, o bem do que vemos, a graça de Deus, que é Jesus Cristo, presente neste povo que forma o corpo místico de Cristo. E a terceira parte será a beleza do que vemos e nos atrai, pois na Igreja há a presença do Cristo, o mais belo entre os homens. Então, assim, esta via pulchritudinis está estruturada segundo esses três elementos, né?
a verdade, o bem, a bondade e a beleza. Assim sendo, podemos observar que há uma íntima conexão entre essas três partes da via pulchritudinis, os quais formarão juntos todos o corpo desse trabalho, pois, segundo São João Paulo II, a beleza não será autêntica e verdadeira se não se relaciona com a verdade, e desta forma nos perguntamos: de onde virá o esplendor se não da verdade? Essa é ao mesmo tempo a expressão visível do bem, como o bem é a condição metafísica da beleza. A via pulchritudinis percorre um caminho que vai do fenômeno ao fundamento do objeto, e com isso podemos escolher como metodologia do nosso trabalho o aparato filosófico da fenomenologia. Nosso trabalho será, portanto, elaborado a partir da consulta bibliográfica e organização das ideias escolhidas nas obras referenciais para o tema estudado. De maneira muito especial, como já foi dito, o documento do Concílio Vaticano II, bem como também a obra de Dom Filippo Santoro e algumas considerações sobre a estética e a beleza, tirada de Aristóteles. O método fenomenológico de Husserl nasce como uma reação contra o psicologismo que acaba transformando a filosofia, a lógica, em uma série de reações mecânicas e estímulos infrutíferos e sem nexos. Diante disto, Husserl procurou uma forma, um novo método para encontrar o fundamento de uma lógica que correspondesse não somente a uma lei racional do espírito humano, mas que antes correspondesse a uma realidade concreta do mundo que nos cerca. Desta maneira, procurando evitar o subjetivismo de Kant e o objetivismo dos positivistas. Husserl voltar-se-á para as coisas que nos cercam, as quais considera não simplesmente em sua realidade física, mas fenomenológica, pois é assim que elas se nos apresentam. Este método, contudo, aplicado ao nosso estudo, mostra-se na passagem que fazemos ao abordarmos a realidade sacramental, que é a Igreja, que emerge do Concílio Vaticano II, do meramente fenômeno e antropológico, que é o povo, objetivamente falando, para o sacramental, onde encontra-se o fundamento ou a essência deste povo, que é a pessoa de Cristo, o qual, formando a cabeça deste povo, constitui um corpo místico, isto é, que é a Igreja, o seu sacramento.